Nesse curso, nós vamos falar sobre planejamento urbano e sistemas de drenagem, né? Conceitos gerais e objetivos do sistema de drenagem urbano, né? A parte de planejamento urbano, o que diz a legislação em relação ao planejamento urbano, quem que planeja, quem deve pensar um sistema de drenagem, né? Quem deve estipular as leis referente ao sistema de drenagem urbana, né? Vamos entrar na hidrologia aplicada ao projeto de drenagem urbana, né? Vou passar os conceitos de hidrologia, né? Tudo que a gente deve ter visto em relação à hidrologia no sistema de drenagem urbana. Vamos falar sobre as noções, vamos passar uma noção básica sobre a hidráulica aplicada ao sistema de drenagem, a parte as equações todas para dimensionamento de drenagem urbana, bem como a parte de hidrologia, todos os itens que englobam que a gente pode aplicar de hidrologia a um projeto de drenagem urbana. Vou falar sobre os elementos, né? Vamos citar os elementos existentes, componentes, materiais, todos que envolvem o sistema de drenagem urbana. Isso, a parte de sarjetas, boca de lobo, ramais de ligação, postos de visita, tubos e galerias, né? E outros itens que compõem o sistema de drenagem urbana. Só um minuto, pessoal, que o Edson não está conseguindo visualizar. Posso seguir? Vamos lá. Acredito que todo mundo agora esteja conseguindo visualizar. Depois dessa parte de lançamento dos elementos componentes do sistema de drenagem urbana, vou falar sobre o roteiro para elaboração de projeto de drenagem, né? Vamos entrar no dimensionamento
do sistema de drenagem, microbacias, sarjetas, boca de lobo, locação de postos de visita, traçado de dimensionamento de tubulação, verificação de diâmetros, velocidades mínimas e máximas. Tudo isso que a gente vai checar, e após o dimensionamento, a parte de projeto, lançamento em planilha, cálculo, lançamento dos dados em projeto, a gente vai montar o memorial descritivo e tentar montar o processo do que seria uma aprovação, entrando na parte de lançamento de quantificação, orçamento, cronograma para execução, todos os itens do sistema, todos os itens exigidos nos órgãos para aprovação de um projeto de drenagem urbana. Nós utilizaremos desse projeto para lançamento do nosso curso, né, no nosso curso. Se trata do empreendimento residencial, uma gleba com uma área de 199 mil metros, são 315 lotes residenciais. Eu tenho nesse lote uma faixa de APP, uma nascente, um córrego aqui nessa área. Eu tenho nesse empreendimento áreas verdes, áreas institucionais, sistema viário, tudo que compõe o sistema de um loteamento, tudo que existe dentro de um loteamento, né? E o que precisaremos levantar nesse projeto, tá, para desenvolver esse nosso projeto? Estudar tudo a parte hidrológica, levantar os dados hidrológicos do empreendimento. Cada empreendimento, ele está situado em uma localização e uma gleba diferente, né, em uma cidade diferente. Isso faz com que ele com que ele tenha uma característica hidrológica diferente, né? Cada região tem uma equação, um índice de chuva diferente. Então, esse empreendimento, a gente tem que buscar informação para cada tipo de empreendimento, não adotar a informação default para todos, né? A gente tem que buscar informação de todos os empreendimentos. Vamos levantar as características geométricas e geográficas do empreendimento para conseguirmos dimensionar nosso empreendimento, nosso sistema de drenagem. Aí, essa item cabe a vocês, né? Eu vou passar as legislações da minha região e vou passar o que existe de legislação federal em relação ao sistema de drenagem, né? A parte de levantamento de legislações regionais vai ficar como um dever de vocês de buscar informação na prefeitura, buscar informação na região de vocês sobre a legislação municipal de drenagem. Vamos estudar os conceitos existentes de drenagem urbana, né? A gente conhece um aplicado na drenagem convencional e existem outros métodos de drenagem, métodos alternativos que corrigem o impacto causado pela drenagem urbana. Para projetar empreendimento, nós precisamos conhecer as técnicas de dimensionamento. Vamos estudar, para isso, a hidráulica aplicada à drenagem, né? Os materiais e as formas de execução dos equipamentos, dos sistemas, como executar uma rede de drenagem, como deve ser executada uma boca de lobo, uma guia sarjeta, toda a galeria, postos de visita, técnicas, profundidades e outros itens do sistema de drenagem urbana, né? Vamos transformar as informações obtidas num projeto de drenagem, né? O objetivo é esse, reunir essas informações básicas e projetar, dimensionar o sistema de drenagem urbana. Eu mandei para vocês via Skype, né, alguns arquivos onde tinha esse slide do curso, dessa primeira aula, né, onde tinha também um aplicativo que chama Pluvio 2.1, da Universidade Federal de Viçosa, né. Nós temos, esse Pluvio 2.1, ele faz com que a gente consiga obter a informação da equação de chuva para a nossa região, mesmo que a gente não tenha uma equação fixa para essa região, né?
No Brasil existem quase 200 equações de chuva e não atinge todos os municípios, né? Então, a gente consegue, através desse aplicativo, para quem não recebeu esse material, a Luciana não está dizendo que não recebeu, eu envio novamente no grupo, ou envio via e-mail. Eu vou disponibilizar depois para vocês um link do Dropbox. Não sei se todo mundo tem, mas eu instalo, sempre deixo um link para vocês baixarem os arquivos, para a gente trocar os arquivos de utilização no projeto, né? Nós precisaremos, para esse nosso curso, né, de AutoCAD, Excel e Word, e alguns outros aplicativos que eu vou passando para vocês, né? Na parte de planejamento, agora, o sistema de drenagem urbana, né, quem que planeja o sistema de drenagem urbana? Nós como profissionais, nós apenas seguimos uma legislação, aplicamos uma legislação, né, mas quem que deve planejar o sistema de drenagem urbana? O sistema de drenagem urbana, ele deve ser planejado aí por municípios e estados, né? O sistema de drenagem urbana, ele se divide basicamente, o sistema de drenagem, em macrodrenagem, né, e microdrenagem, né? O que a gente fala como drenagem urbana, para a maioria dos autores, ela se refere à microdrenagem, dimensionamento de galeria pluvial dentro de loteamentos, ele se refere à microdrenagem, né? Mas isso, não existe uma definição do que seria microdrenagem, a gente não consegue obter informação de limitação do que seria a micro e o que seria a macrodrenagem. A gente consegue essa informação somente do que os autores encontram, do que eles estipulam, e alguns municípios delimitam o que é micro e macrodrenagem, né? No sistema de drenagem urbana, a gente deve levantar e medir, projetar a parte de quantidade de drenagem urbana, né, a quantidade de água existente, né? A gente deve analisar dentro do sistema de drenagem urbana a qualidade da água e a parte de ecologia, meio ambiente, né? No sistema de drenagem urbana, quem projeta o empreendimento, um empreendimento, quando você implanta o empreendimento, ele gera impacto, todos os impactos de desmatamento, de impermeabilização do solo, e o sistema de drenagem urbana, que a gente geralmente não analisa isso, quem projeta o sistema de drenagem urbana geralmente não analisa isso, ele leva junto com ele a poluição que pode afetar o meio ambiente, a parte de ecologia, né? Isso deve ser analisado no projeto de drenagem urbana. Sobre, como eu disse, microdrenagem, não tem uma definição exata do que seria o sistema de drenagem urbana. Alguns autores falam que para entrar no microdrenagem seria empreendimentos com área até de 100 hectares ou 120 hectares. Existem outros autores que falam em outras áreas, em valores maiores do que isso. Vocês, se pesquisarem literatura, vocês vão encontrar diversos valores para dizer o que seria a microdrenagem, né? Alguns falam em tubulações com vazão menor que 0,57 metros cúbicos por segundo, né? Por que existe essa indefinição do que é microdrenagem, o que é macrodrenagem? Porque não existe uma norma BNT sobre drenagem urbana, né? O que existe hoje seria legislação municipal e estadual para drenagem urbana, né?
a legislação fica, a parte de implantação do sistema de drenagem urbana, legislação e fiscalização fica a cargo dos estados e municípios. Existe a legislação federal, que fala sobre todo o sistema urbano, sobre a implantação do sistema urbano, fala sobre os impactos causados pela urbanização, fala sobre manejo da parte de esgoto, manejo de água potável, e também ela fala sobre águas pluviais, e ela estabelece que na parte de águas pluviais que os municípios e estados devem criar uma legislação própria referente à parte de drenagem urbana, ao manejo de águas pluviais. Por isso, hoje, existe a obrigatoriedade dos municípios terem o seu plano diretor. Municípios acima de 20 mil habitantes, se eu não me engano, você tem que ter um plano diretor. E nesse plano diretor deve existir um plano diretor de drenagem. Ele deve prever um código de drenagem e normatizar o sistema de drenagem urbana. Quando a gente tem a ação da urbanização, a gente gera o desmatamento, gera a substituição da cobertura vegetal natural, a gente remove a cobertura vegetal natural quando se faz um empreendimento novo, instala redes de drenagem artificiais, e ocupa áreas. Os municípios, a maioria dos municípios foram concebidos, nasceram em torno de rios, e essa concepção antiga de município fez com que a gente tenha a ocupação da área de inundação, da faixa de inundação, e isso gera consequências. Quando a gente implanta um empreendimento, a gente impermeabiliza a superfície do solo. Essa impermeabilização da superfície do solo, ela aumenta o volume escoado superficialmente, que é o que a gente deve captar no sistema de drenagem urbana, reduz o tempo de concentração do escoamento. Quando você tem uma vegetação natural, o escoamento superficial, ela tem uma velocidade muito menor do que quando a gente tem um loteamento, um empreendimento, quando a gente faz a urbanização. A gente tem o aumento do escoamento superficial porque a gente impermeabiliza o solo, a gente cria pavimentos, implanta imóveis que impermeabilizam o solo. Isso faz com que a parte da água que seria infiltrada no solo natural escoe superficialmente, e isso gera um volume excedente de escoamento superficial. Todos esses itens casados, faz com que a gente tenha os transtornos, a gente tenha como resultado aí enchentes constantes no meio urbano, e a gente tem, além da parte da urbanização, a falta de planejamento na criação das cidades, dos municípios brasileiros. A maioria dos municípios brasileiros são implantados em margem de rios e dentro da faixa de inundação do rio, faixa natural do rio. Isso gera a inundação natural. Não tem, para esse tipo de empreendimento, não tem projeto de drenagem que solucione. Teria que ser macrodrenagem com barragens e outros itens que poderiam solucionar o problema de enchentes e transbordamentos nesses municípios. Aqui a gente tem a famosa marginal do Tietê, E São Paulo é um caso extremo da falta de planejamento no sistema de drenagem urbana. O que seria a drenagem? Uma definição do que seria drenagem urbana. É o conjunto de medidas que tem como finalidade minimização dos riscos aos quais a sociedade está sujeita e diminuição dos prejuízos causados pela inundação.
possibilitando desenvolvimento urbano das formas harmônicas possíveis. Isso significa que a gente tem que projetar um sistema de drenagem urbana, mesmo que seja um loteamento de pequeno porte, igual a gente está dimensionando, né? A gente pode pensar que um loteamento igual a esse, com 315 lotes, aí, menos de 200 mil metros de área, esse empreendimento não vai causar impacto nenhum. Causa, porque o acúmulo de implantação de empreendimentos, ele faz com que a gente tenha situações igual a gente tem na cidade de São Paulo, né? Crescimento desordenado e falta de planejamento na parte de drenagem causa todo aquele impacto, todos aqueles riscos, né? Pensados no sistema de drenagem urbana. Além disso, da parte do impacto, macro impacto, que seria a parte de enchentes e inundações, a gente tem problemas causados pelo mau dimensionamento da drenagem urbana. Se a gente dimensiona uma tubulação de forma equivocada, não seguindo todos os critérios existentes para a drenagem urbana, a gente pode ter o rompimento da galeria de água pluvial, ou se a gente dimensiona uma guia e sarjeta, projeta errado um sistema de captação nas guias e sarjetas, a gente pode ter velocidades altas e grandes vazões no conjunto guia e sarjeta. Se uma criança cai nesse meio fio, no conjunto guia e sarjeta, ele pode ser arrastado para dentro da galeria de água pluvial. A gente já viu isso várias vezes isso em reportagens na televisão. Então, o sistema de drenagem urbana, apesar de ser um projeto de drenagem de um loteamento pequeno como esse, a gente, apesar de não parecer que causa impacto, ele pode causar e pode levar pessoas ao óbito. Quando a gente tem a implantação do empreendimento, o que acontece na parte no hidrograma do escoamento desse empreendimento, basicamente a gente tem aqui um hidrograma da área não urbanizada, né, onde a gente tem um tempo para atingir o pico de vazão muito maior, né, porque o escoamento superficial em áreas naturais, né, áreas não urbanizadas, ele é um escoamento lento, né, a gente tem a retenção da água através da mata, através da vegetação natural, né, isso faz com que o tempo de escoamento seja muito maior do que quando a gente tem uma área urbanizada. Quando a gente urbaniza, além da gente aumentar a velocidade do escoamento, diminuir o tempo de escoamento da água superficialmente, com a impermeabilização superficial, a gente ainda aumenta a velocidade do escoamento através dos componentes da drenagem, da parte das canalizações, do conjunto de guias e sarjetas, tudo que é pensado hoje no sistema de drenagem urbana, conceito hoje de drenagem urbana, é remover a água do meio urbano o mais rápido possível, né? Isso gera impacto no lançamento do sistema de drenagem urbana. Então, a gente tem que analisar o nosso projeto de forma que a gente minimize esses impactos. Aqui eu tenho uma comparação de um impacto do sistema de drenagem urbana no meio convencional, né? Nesses três imagens, na imagem 1 aqui, a gente tem um município iniciando a sua implantação na margem do rio, né? Na imagem 2, aqui a gente tem o município implantado, a gente tem um município implantado, né? Só que se a gente pode analisar aqui faixas inundadas, faixas alagadas nesse município, porque ele foi implantado na área uma faixa de inundação do rio, no leito de inundação do rio. E a gente tem na imagem 3 aqui a canalização do rio, né? A retificação do rio para minimizar o impacto no meio urbano. Mas o que acontece quando a gente canaliza um rio, né? A gente faz a retificação desse rio? A gente resolveu o problema dentro do município aqui, né? A gente está com o município
solucionado o problema. Porém, se a gente olhar o hidrograma, esse hidrograma aqui ele está analisando este ponto baixo, ponto final do rio, né, que seria o nosso ponto de análise da microbacia. O que ele está fazendo? Ele está acelerando ainda mais, né, ele está acelerando ainda mais o escoamento, né, ele está removendo o problema de dentro do município, acelerando o escoamento e gerando impacto no ponto mais baixo do empreendimento. Isso a gente, na hora de dimensionar o nosso projeto, a gente vai analisar melhor essa questão dos impactos em relação ao hidrograma, em relação à vazão de escoamento e a velocidade de escoamento dentro do nosso empreendimento. A gente tem que trabalhar, né? Hoje, obrigatoriamente, a gente, quando vai implantar o empreendimento, a gente tem as faixas de APP, as faixas de proteção da margem dos rios e nascentes, né? Essa situação de ocupação da faixa de inundação dificilmente vai acontecer devido à legislação atual, né? Mas ainda a gente tem os municípios que foram implantados nessa faixa de inundação, onde a solução seria a implantação de sistemas alternativos para diminuição do impacto, né? A gente não deve, aqui tem a situação de implantação de um empreendimento, o nível, a situação pré-urbanizada, com toda a vegetação, e todo o rio, ele tem o leito natural dele, né? O nível mínimo, nível de escoamento natural dele, mas ele tem uma faixa de inundação, um limite de área de inundação, né? E isso natural, limite de inundação natural dele. Quando a gente implanta uma cidade, um empreendimento, o que a gente faz com esse nosso rio, nossa canalização, nosso córrego? A gente, além de poder acabar utilizando a faixa de inundação, né, a gente aumenta a vazão do escoamento daquele rio, né? A gente agrava mais o problema com o acréscimo de escoamento superficial. Isso, além do erro de ocupar uma faixa de inundação, a gente está aumentando essa faixa de inundação por conta da ocupação superficial, né? Isso a gente vai analisar durante o curso, como um dos itens desse curso de drenagem urbana é a gente calcular essa faixa de inundação, né? A gente tem situações de travessias de córregos, de rios, que a gente tem que checar a cota de inundação desse rio e a faixa de inundação para ver se não atinge os nossos empreendimentos, né? Como eu falei, em relação à drenagem urbana, não existe norma técnica, a BNT, para drenagem de águas pluviais. Existe somente a legislação para instalações de águas pluviais predial, da parte predial, né? Existe apenas as legislações das prefeituras, né? A cidade de São Paulo tem uma legislação enorme em relação ao sistema de drenagem urbana, que pode ser até um ponto de análise, de estudo para vocês, né? A gente tem normas de drenagem urbana da parte de rodovias, DENIT, DR e outros órgãos da parte de rodovias, né? Hoje, para atender todo esse sistema de drenagem, né, a parte de drenagem urbana, microdrenagem, o que a gente trabalha dentro de loteamentos, né, o padrão hoje de empreendimentos, conceito de drenagem hoje, como eu falei, é a gente captar o escoamento superficial e levar através de guias, conjunto guia sarjeta, boca de lobo, ramais e rede coletora, toda a drenagem para um corpo receptor, removendo esse escoamento superficial o mais rápido possível do meio urbano, no nosso empreendimento. Esse é o conceito atual do sistema de drenagem. Então, a gente tem a entrada
de água através da precipitação, da chuva, né, escoamento superficial, a gente faz a captação do escoamento superficial, transfere o escoamento para um córrego, um rio e uma área externa do nosso empreendimento. Isso é o projeto convencional de drenagem, né? Em relação à parte de drenagem superficial. Esse é o sistema de drenagem convencional hoje existente no Brasil, que é aplicado para todo tipo de empreendimento, né? Isso que a gente trabalha, isso que a gente vai trabalhar no nosso curso, né? Esse sistema de drenagem de águas pluviais, né, no Brasil, ele é um sistema separador absoluto, né? A gente tem a separação de água pluvial, né, em relação ao esgoto. Então, nosso projeto de drenagem ele não deve receber esgoto nesse sistema de drenagem urbana. Além da parte de captação, verificação da parte de escoamento da superficial, o sistema de drenagem urbana ele deve ser pensado, o projetista ele deve pensar em algum momento em minimizar o impacto da poluição, né? A gente tem no escoamento, na parte de drenagem urbana, a poluição difusa, né? A gente tem a poluição aí causada tanto pelo tráfego de veículos, né, pela passagem de veículos no sistema urbano, pelo carregamento na parte de águas pluviais, a água, conforme ela escoa superficialmente, ela vai levar, né, superficialmente aí todo lixo, toda a poluição, toda a sujeira que está superficialmente, né? A gente tem na pavimentação asfáltica, por exemplo, a gente tem, além do óleo, a gente tem resíduos de borracha. Tudo isso vai para dentro do sistema de drenagem e acaba caindo dentro do nosso canal natural, do nosso rio, do nosso manancial. Quando a gente pensa no projeto de drenagem, ele deve ser pensado de forma que reduza essa poluição, né? De forma que ela não chegue até o manancial, né? Como que a gente pode pensar, como que deve ser pensado essa redução, esse controle dessa poluição difusa, né? A gente tem as medidas não estruturais de controle, né? Seria a parte de planejamento urbano, que aí cabe aos municípios, né? O controle e o uso da ocupação do solo, né? Se a gente tem dentro da área urbana, a gente tem diversos tipos de uso do solo. Pelo controle do uso, a gente consegue reduzir a poluição difusa. A limpeza urbana faz com que, em épocas de chuva, essa poluição não vá para dentro dos nossos mananciais. O controle de ligações clandestinas, a gente sabe que no Brasil existem diversos pontos, diversos municípios que as pessoas lançam, até por falta de rede coletora de esgoto, lançam o esgoto diretamente na água pluvial, né? E a educação da população. E a gente tem, como controle de poluição difusa, as medidas estruturais para controle da carga difusa. A gente pode implantar faixas de grama que removem essa poluição da água, valas de infiltração, trabalhar com métodos alternativos, né? Esses seriam métodos alternativos de drenagem, pavimentos porosos, bacia de detenção seca, conforme ela fica retida essa água, ela reduz a poluição, né? Ela faz a decantação natural da água e reduz a poluição difusa, que vai para o manancial, bacias de detenção úmidas, a gente tem opções aí, a gente vai falar ao longo do curso sobre esses métodos, né? E outros cursos, né? A gente deve pensar, outros dispositivos, a gente deve pensar no projeto de drenagem, pensar nessa redução da poluição gerada, que é levada no sistema de drenagem urbana. Um item, uma nota importante na parte de drenagem, né? Não tem consenso, né, da comunidade técnica em relação
ao impacto da urbanização no aumento de precipitação, né? Em alguns tempos atrás, né, até 2008, 2009, onde estava acontecendo índices muito grandes de precipitação, índices de chuvas elevados em todas as cidades. A gente está vendo aqui a gente vê várias reportagens de alagamento, cidades sendo destruídas por inundação e outros itens. E se levantou a hipótese de que a urbanização estivesse gerando aumento da precipitação. Mas a gente não se chegou no consenso em relação a isso. Foi possível visualizar que em cidades de grande porte, igual São Paulo, o que acontece é que aumenta a precipitação de curta duração. As pancadas de chuva, elas aumentam, né?